Estamos de volta com o Voz e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TVCI a jornalista e professora de português, Ana Mira. Tem uma empresa, a empresa Toda Letra, estou falando aqui que ela tem uma empresa e não digo o nome, é a Toda Letra Consultoria em Língua Portuguesa, e que tem trabalhado dentro das corporações tentando melhorar a comunicação dessas empresas. Ana, a gente falou da comunicação via e-mail internamente das empresas. Mas, obviamente, o português está presente também na comunicação das empresas com o mundo, né? Com os seus clientes ou potenciais clientes e até com outras empresas, comunicação com o mercado em geral. Que cuidados alguém tem que ter na hora de querer colocar essas suas informações, de tentar se mostrar numa rede social? E aí tem um monte, né? Tem Twitter, Facebook, Instagram, tem mais umas várias outras por aí que não tem tanta dimensão, aqui no Brasil pelo menos, quanto essas. Que cuidado tem que tomar? Nossa, o cuidado com a língua em primeiro lugar, né? O que está lá é a imagem da empresa, né? Então, a maneira como você escreve, a correção do que você escreve é muito importante. E a questão das redes, ela traz uma questão a mais ainda, que é a preocupação de como as pessoas vão te interpretar, né? De como elas vão ler tudo aquilo que você está colocando ali na rede e da maneira como você está se expondo. A gente teve, na verdade, um boom de empresas utilizando as redes sociais nos últimos anos por conta daquela ideia de tá todo mundo lá, então eu também quero estar, né? Só que nem sempre tomaram o cuidado certo para isso, porque estar de uma forma não profissional é pior do que não estar. Então, se você não vai fazer de uma maneira profissional, então não entre, não esteja lá. Quer dizer, se eu não tenho um planejamento específico para isso, eu estou correndo mais riscos do que não estar, com certeza. Né? Então, assim, não entre, né? Não esteja no Facebook, no Twitter, enfim, porque senão a gente se depara com essas situações que aparecem aos montes toda semana de empresas que tiveram uma comunicação truncada, uma comunicação não pensada, que acabaram despertando a ira de consumidores, né? E isso mancha a imagem de uma maneira que às vezes é muito difícil resgatar, né? Para construir uma imagem demora anos, né? E para destruir é rapidinho. Então isso entra em questão o uso da língua também. E há outro aspecto, Ana, é que as redes sociais, como o próprio nome diz, já aponta, é uma forma de interagir com as demais pessoas que fazem parte dessa rede. No momento que a empresa entra lá, ela não vai estar comunicando apenas o conteúdo que ela mantém fixo lá, o que ela vai postando de tempos em tempos na sua para usar uma expressão, na sua conta, na sua timeline, como as pessoas costumam falar. Mas também vai estar recebendo questionamentos e vai ter que responder esses questionamentos. E aí é que me parece ser mais perigoso, porque o improviso nesse tipo de resposta pode acabar trazendo danos à imagem que, como você disse, serão irreparáveis. Que precauções é possível tomar para evitar isso? É preciso, antes de qualquer coisa, ter um planejamento. Se você vai entrar nas redes, você precisa ter um planejamento de em quais horas você vai postar, o que você vai colocar e, principalmente, ter uma pessoa competente cuidando disso. Né? A gente, às vezes, se depara nas empresas com donos, empresas, enfim, gestores, que acham que, às vezes, aquele sobrinho que gosta de internet pode cuidar do Facebook da empresa. Né? E isso não é raro. Né? Apesar de parecer uma brincadeira, isso não é raro. Isso é muito comum de acontecer. Então, você precisa ter um planejamento e uma pessoa competente. E essa pessoa competente, ela tem que ter várias qualidades. Né? E eu acho que as principais são a questão da correção de texto, ser rápido no raciocínio e saber escolher as palavras. Né? Porque, às vezes, dependendo do que você escreva, dependendo da palavra que você escolheu para colocar ali você gerou um problema de comunicação, você gerou um problema no cliente. A gente poderia dizer que essa pessoa acaba se tornando uma espécie de porta-voz da empresa na internet? Com certeza. Ela é a imagem da empresa ali, né? A partir do momento que eu estou ali no Facebook, no Instagram, no Twitter, seja lá o que for, com o nome da minha empresa, ali eu estou falando da Toda Letra. Né? Então, qualquer coisa que eu fale vai ser julgado como a minha empresa.
Eu não posso imaginar que as pessoas vão saber que sou eu que estou escrevendo ou que é o fulano que eu contratei. Não, é a minha empresa que está falando aquilo, né? E a partir do momento que a gente não cuida com quem vai escrever em nome da empresa, é um tiro no pé. As empresas não têm a noção do quanto isso hoje é prejudicial. Porque as redes sociais, elas deram para os consumidores uma autonomia que eles nunca tiveram, né? Uma autonomia para falar bem, para falar mal, para criticar, para xingar, para ir lá e dizer que gostou, né? Ou seja, a partir do momento que você entrou numa rede social, você tem que estar disposto a isso, né? Você tem que estar disposto a receber xingamento, a receber crítica, a receber elogio, né? As pessoas às vezes acham que elas vão entrar nas redes sociais só para colocar coisas legais e para também receber coisas legais. Não, é muito pelo contrário, né? As pessoas, elas são muito mais induzidas a entrar numa rede social para reclamar do que para falar bem, né? Quantas vezes, se a gente for fazer uma pesquisa rápida entre as pessoas, quantas vezes você já entrou no Facebook para elogiar alguma coisa? As pessoas, elas param e pensam. Quantas vezes já entrou para falar mal? Falar mal eu já entrei um monte, né? Então, a tendência do ser humano é essa, né? Aproveitar esse amplo canal hoje que eles têm para falar o que eles quiserem. E eles têm uma liberdade enorme, uma liberdade que a gente nunca experimentou como consumidor, né? Alguma empresa já pediu ajuda a você para adequar ou para formatar esse tipo de comunicação? Já, a gente já fez planejamento de mídias sociais para algumas empresas, né? Planejamento de como trabalhar com horários de postagens, com frequência, de como trabalhar monitoramento, né? Não é a nossa especialidade, a questão de monitoramento, mas nós já trabalhamos sim o planejamento e a adequação da linguagem. Olha, vocês querem parecer, vocês são uma empresa com qual perfil? E disso depende o uso da linguagem. A forma como a empresa estabelece a sua comunicação, o público dela também vai definir o formato desse texto, o formato dessa linguagem na rede social. Com certeza. E isso pode aproximar ou distanciar, né? A empresa que às vezes não descobriu ainda a linguagem certa na internet, nas redes sociais, é uma empresa que ainda está tentando achar o jeito de se comunicar com o seu cliente. É mais ou menos o que fazia aquele vendedor lá atrás, né? Ele te recebia na loja, ele via mais ou menos como você era, ele tentava conversar um pouquinho no começo para descobrir um pouco de como você era, para daí adaptar a linguagem dele. É a mesma coisa que as redes sociais têm que fazer hoje, elas têm que se adaptar. É fácil você entrar na internet e automaticamente já conseguir descobrir a linguagem do teu consumidor? Não, não é fácil. Isso é bem complicado. Às vezes as empresas ficam lá alguns meses ralando para conseguir. Não, agora a gente encontrou a nossa linguagem. Porque não é tão simples assim. Existem algumas que já acertam de cara, né? Mas elas são raríssimas. Especialmente porque a internet, de uma maneira geral, é uma coisa que cada vez traz questões novas, né? Toda hora tem uma coisa nova na internet. Aliás, por falar nisso, a gente tem aí algumas redes sociais que já se consolidaram, mas sempre tem outras, né? Assim como no passado nós tivemos o Orkut, que tinha muita força e que perdeu essa força. Hoje é o Facebook, o Instagram, o Twitter também já foi muito mais forte do que é hoje. Essa semana eu acabei recebendo a informação. Nas pesquisas aí, todo dia a gente lê muita coisa, né? O ex-assessor de mídias sociais do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, o Luc Bossier, que é conhecido nos meios tecnológicos como alguém especial, uma pessoa inovadora, criativa, teria criado e já está com uma espécie de rede no sistema Android, mas já está levando também para outras plataformas, um programa que vai fazer com que as pessoas possam se comunicar com aqueles da sua rede usando ou só uma foto, ou então uma foto e no máximo uma palavra, Ana, uma palavra de no máximo 14 toques. Bom, para quem como eu achava que o Twitter já era um exagero de minimalismo, de redução da comunicação com 140 toques, imagina escrever só no máximo 14 toques. 10 vezes menos. E isso acaba fazendo com que a linguagem, a nossa linguagem, seja diferente de novo, porque você tem a linguagem falada e você tem a linguagem escrita dos e-mails,
Mas na internet a gente se comunica, é muito menor a forma de... Por exemplo, o você vira VC, né? O teclar, que é um verbo criado para a internet, vira TC. E várias outras abreviações que a gente acaba utilizando. E, na sua opinião, isso prejudica a comunicação ou isso é uma nova forma de se comunicar? Eu acho que é uma nova forma de se comunicar, só que o que a gente percebe? As pessoas que estão crescendo dessa maneira, né? Então, se a gente pega hoje adolescentes ali de 14, 15, 18 anos, que estão entrando na faculdade, enfim, eles, apesar de eles saberem que são registros diferentes, que são formas diferentes de se comunicar, a forma no Facebook é diferente da forma que ele se comunica na prova, que ele se comunica numa entrevista de emprego, seja lá o que for. Apesar de saberem essas diferenças, eles têm muita dificuldade para trocar esse chip, né? Para fazer essa mudança. Migrar de uma coisa para outra. Migrar de uma coisa para outra, porque é muita coisa, né? São muitas comunicações diferentes com as quais eles têm que se relacionar hoje. Então, essas comunicações, elas são formas diferentes, são. Elas enriquecem a maneira da gente se comunicar? Eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil ter consciência plena de todas elas. Tanto que não é difícil, eu como professora, não é difícil às vezes encontrar em provas, trabalhos, enfim, essas abreviações, né? É muito comum encontrar isso nos textos. E nós, conversando nas empresas, às vezes nos setores de RH, enfim, é muito comum isso acontecer também. Às vezes uma redação, um texto que tem que ser feito para uma seleção de trabalho, para uma seleção para alguma vaga, aparecerem lá as abreviações lá no meio, aparecer aquela informalidade, porque eu não acho que o pior das redes ou da internet seja a abreviação em si. Eu acho que o pior é a informalidade. Essa informalidade ela não pode estar presente em outros tipos de comunicação. E às vezes as pessoas elas só desenvolvem esse tipo de comunicação, essa comunicação mais informal. Por isso que hoje tem muita gente jovem com muita dificuldade de se comunicar, com muita dificuldade de se expor, né, de mostrar o seu conhecimento. Às vezes são pessoas que têm um amplo conhecimento, mas na hora de expor isso por meio da escrita, estão acostumados com aquela informalidade, com aquele texto curto, né, com aquele minimalismo ali de palavras, e daí é impossível mesmo você conseguir desenvolver uma comunicação mais eficaz para uma seleção de emprego, para o mercado de trabalho de uma maneira geral, né? E para uma empresa isso pode ser mais grave ainda, não? Sim. Porque você unir a informalidade da linguagem que a gente utiliza informalmente, cotidianamente na rede, pode acarretar digamos assim, uma despersonalização da empresa. Quer dizer, você muda, a empresa é uma no dia a dia e na internet ela é outra. Exatamente. Às vezes mostra até um certo desleixo, né, com a comunicação. Parece um descaso, muitas vezes parece um descaso com a comunicação e o cliente percebe isso, né? Porque esse cliente hoje, como a gente falou, é um cliente muito mais autônomo, é um cliente que tem uma ampla possibilidade de escolha. Em um clique ele sai de qualquer lugar e vai para outro. Então, assim, é uma liberdade muito grande, né? E as empresas ainda estão um pouco perdidas trabalhando. Como trabalhar com isso? Como trabalhar com essa liberdade toda, com essa capacidade de autonomia do consumidor que antes não existia. A publicidade, né, é uma área que está aí tentando se encontrar de novo por conta disso também. Então, eu acho que são várias as consequências disso e isso acaba desembocando lá na empresa, lá naquelas turmas que a gente vai atender, né? Quando a gente começa a fazer os cursos, começa a falar com aquelas pessoas, a gente começa a perceber as consequências disso tudo, né? Que vem e que aparecem no mercado de trabalho uma hora ou outra, né? Ana, a gente já falou bastante do seu trabalho, eu só queria, para finalizar, de que forma algum empresário ou algum profissional que tenha nos assistido e ficou interessado em obter mais informações pode acessar esses dados e ter contato com a empresa? Tá. Nós temos um site, o www.todaletra.com.br. Nós também estamos no Facebook, então mensagens por Facebook nós vemos todos os dias, né? Temos essa frequência. E também podem mandar e-mail para contato@todaletra.com.br. Em todos esses canais nós estamos atuantes e estamos sempre alerta para o que vai chegar. Ana, obrigado pela sua presença aqui, pelas informações e sucesso. Obrigada.
Conversei aqui com a jornalista, professora de português e uma das sócias da empresa Toda Letra Consultoria em Língua Portuguesa. Obrigado a Ana, obrigado a você que ficou com a gente. Eu desejo uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Falando. Engraçado. Esses dias eu fui dar uma entrevista num programa de... Era um programa para uma rede de ensino à distância. E é um programa que vai para o Brasil inteiro, também para os professores que acessam aquele portal.